transmissão do Instituto Vida para Todos, estamos realizando uma conferência internacional no auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Estamos já na mensagem número 11, dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. E o título da mensagem 11 é A Casa de Deus, a Porta dos Céus. A leitura da Bíblia é João, capítulo 1, versículos 50 e 51. E Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 até 17. Esses dois versículos referem-se Jesus falando com Natanael. Versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nosso Senhor Jesus, Ele é Deus que um dia se fez homem. É o Verbo que se fez homem e tabernaculou, armou tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele um dia morreu pelos nossos pecados para realizar a eterna redenção, para nos dar paz com Deus, para Deus novamente fazer a tua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Então, depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, Ele se tornou o Espírito da verdade, o outro Consolador que foi enviado pelo Pai. E esse outro Consolador, Espírito da verdade, se tornou o Espírito que entrou em todo aquele que nele crê. E assim fez uma conexão através do Filho do Homem, que se tornou, através da sua morte e ressurreição, se tornou o Espírito da realidade. E hoje, queridos irmãos, graças à obra de Cristo, a terra pode ser ligada ao céu. Essa escada que liga a terra ao céu e ao céu é o Filho do Homem. Eu havia falado que Cristo é a escada, e talvez alguns ficassem preocupados, nós ficarmos subindo escada e descendo escada. Mas aqui diz: quem sobe e desce escadas são os anjos de Deus. Nós já estamos em Cristo, nós já estamos conectados a Ele. E Efésios 2 fala que nós, pela ressurreição de Cristo, já fomos também levados para a região celestial. Se você não acredita, está em Efésios 2, vamos lá. Efésios capítulo 2. Versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele se tornou Espírito e tornou-se possível gerar a igreja. E graças a Deus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 galileus que creram no Senhor Jesus, e ali eles foram batizados para dentro do corpo de Cristo. Eles são os primeiros membros do corpo de Cristo. E aí, irmãos, Deus, que havia com a sua
suprema grandeza do seu poder, ressuscitou a Jesus Cristo e o fez assentar à sua direita, e Ele colocou Cristo acima de todo principado, potestade, domínio, e de todo poder e de nome que se possa referir. E Ele hoje está nas regiões celestiais. E também, capítulo 2, Efésios, versículo 6, diz que Ele também, na ressurreição, levou a igreja para lá. Portanto, irmãos, é por meio dessa escada que a igreja também está no céu. Irmãos, nós estamos nos lugares celestiais, só que nós não sabíamos nosso lugar e nós estávamos vivendo aqui na terra, olhando para as coisas da terra. Mas os escritos de João estão nos convidando a viver no céu. Por isso, irmãos, Paulo fala em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto. Como diz? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, essa escada está posta na igreja Betel, na casa de Deus, e a igreja é a casa de Deus, é a porta dos céus. E onde está isso? Em Gênesis 28. Gênesis 28 mostra-nos um sonho, a visão que Jacó viu de uma escada. E Deus havia chamado havia chamado Abraão do meio do mundo pagão, enquanto todos adoravam ídolos. Ele chamou Abraão para fazer dele pai de uma nação eleita de Deus. Isaque, seu filho, precisava de descendente para o cumprimento do propósito de Deus. A sua mulher, Rebeca, era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus ouviu as orações de Isaque e ela concebeu. Gênesis 25, dê uma olhada em Gênesis 25. Versículo 19, fala a partir de Abraão. Eu não vou ler aqui, mas vou ler versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz.
Aqui, o Senhor disse que o mais velho servirá ao mais moço. Esses dois povos, nascido de Rebeca, se dividirão, e um será mais forte que o outro. Evidentemente, esse um seria o do mais moço. Infelizmente, o que foi escolhido por Deus não saiu primeiro, porque quem saísse primeiro teria um direito de primogenitura. Versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Irmãos, quando nasceu Jacó, ele segurava com a mão o calcanhar do irmão. Daí lhe deram o nome de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar. Jacó tem um significado de aquele que segura o calcanhar ou suplantador. Deus precisava de Jacó para introduzir a Cristo. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2. Mateus 1, versículos 1 e 2. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó. Então aqui não fala, no livro da genealogia de Jesus, Isaque gerou a Esaú, não, é Jacó. Então, Jacó, o suplantador, o que nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, o que nasceu em segundo lugar, deveria ser o primeiro. Deus precisava dele para introduzir a Cristo, e consequentemente para introduzir a igreja, o reino e também a Nova Jerusalém. Infelizmente, Jacó não nasceu primeiro, não tinha o direito de primogenitura. Assim como o seu avô Abraão usou a força natural para ajudar Deus, também quando a esposa era estéril, e acabou gerando a Ismael. E Deus não precisava da ajuda do homem. Jacó também usou a sua força natural para conquistar a primogenitura que ele não teve. Na verdade, Deus que permitiu que ele não fosse o primogênito, Deus teria o poder, de alguma forma, dar-lhe as bênçãos da primogenitura por causa da vontade de Deus. Por isso, irmãos, tem situações que nós não precisamos lutar, não precisamos suplantar. Se Deus, Ele quer, Ele vai fazer. Mas a história registra que Jacó, ele usou de meios não muito bons para conquistar o direito de primogenitura, né? Então, vamos falar da luta pelo direito de primogenitura. Esaú era perito caçador, ele era homem do campo, e Jacó, homem pacato, habitava em tendas. E Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Também, certamente porque Deus havia aparecido a Rebeca e lhe disse sobre o filho mais novo. E claro, assim como todo homem gosta de comer carne, né? E naquele tempo não se comprava carne nem em supermercado, nem em açougue. Se você quer comer carne,
precisava ser um caçador. E certamente ele não tinha mais idade, Isaac não tinha mais idade para caçar. E o Esaú era forte caçador. Então ele trazia carne, caças, para Isaac saborear. Então Isaac amava a Esaú. Homem geralmente gosta de churrasco, né? Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Aí tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, cansado. Daí chamar-se Edom. Aí Jacó pensou: chegou a minha oportunidade. Eu perdi o direito de primogenitura, ele nasceu primeiro, mas eu vou comprar dele. Ele vai vender para mim. O que disse? Disse-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Aí Esaú respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Para Esaú não significava nada, simplesmente era um título, para ele não importava, e acabou vendendo o seu direito de primogenitura. Irmão, sabe o que significa direito de primogenitura? Você faz ideia do que seja o direito de primogenitura no Antigo Testamento? O direito de primogenitura compreende ter como herança a porção dobrada da terra. Outros filhos ganham uma porção e o primogênito ganhava a porção dobrada. Primeiro livro de Crônicas 5, versículos 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na sua genealogia não foi contado como primogênito. O que quer dizer isso? Ruben era o primogênito de Jacó, mas ele profanou o leito de seu pai, deitando-se com a sua concubina. E ele perdeu o direito de primogenitura, e Deus então deu esse direito de primogenitura, a parte correspondente à porção dobrada de terra, a José. Tanto é que José não fazia parte das 12 tribos de Israel, e sim os seus 2 filhos. Vocês se lembram? Não? Efraim e Manassés. Então, José teve 2 porções, Efraim e Manassés. Você quer vender o seu direito de primogenitura? Você sabe que é porção dobrada da terra, não? Sabe qual a porção dobrada da terra? A primeira porção é a porção que você ganha aqui na terra
na vida da igreja. Cristo é essa porção da terra para você laborar e desfrutar. Você que está fazendo imersão, você que está fazendo circular a palavra como sangue, como vida, sabe o que está fazendo? Você está desfrutando dessa terra. Por isso que você está com essa alegria toda. Essa alegria é resultado do desfrute da boa terra. Você labora, você trabalha na boa terra, a boa terra te dá frutos. E você desfruta desses frutos, hoje, na vida da igreja. E que é a porção dobrada. Enquanto você desfruta dessa porção, na vida da igreja, fazendo a imersão, desfrutando, lutando pelo reino, fazendo a vontade de Deus, você vai ter uma segunda porção. Onde? Quem sabe? Na era do reino. Essa é a porção dobrada. Enquanto que todos os cristãos têm direito a essa primeira porção. Mas muitos desprezaram seu direito de primogenitura. Muitos não deram valor para essa porção. Aí preferiram amar o mundo, preferiram viver pelas coisas terrenas e lutar pelas coisas da terra. Esses que não aproveitaram a sua primeira porção vão perder a segunda. Claro que todos vão fazer parte da Nova Jerusalém, mas perdeu a porção dobrada. Você quer vender seu direito de primogenitura? Por um prato de comida? O inimigo de Deus muitas vezes te oferece: eu já me formei, tenho um bom emprego e o chefe gosta muito de mim. Eu tenho todas as condições um dia chegar à diretoria dessa empresa. Hoje não tenho tempo de fazer imersão, não tenho tempo de viver a vida da igreja. Eu preciso conquistar primeiro o meu lugar nesse mundo, na minha empresa. E quando eu conquistar, eu vou dar meu tempo para servir ao Senhor. Quem começa assim, vai terminar assim. Não venda o seu direito de primogenitura. Você sabe que você não precisa vender o seu direito de primogenitura para ter um bom lugar, um bom trabalho aqui na terra. O Senhor pode dar para quem Ele quer, aquele que ama Ele, serve a Ele, enquanto Ele dorme. Ele não precisa ficar, não é isso? Deixando das coisas do Senhor, se afadigando em ganhar posição aqui na terra. Irmão, se o Senhor quiser, Ele dá. Você acredita nisso? Por isso, irmão, vamos colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E qual é o segundo benefício do direito de primogenitura? É o sacerdócio. Deuteronômio 33, versículo 8. Deuteronômio 33, versículo 8. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendesse nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança.
Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Está se referindo de quem? Aqui se refere a Levi. Levi também não era o primogênito, mas como Rúben perdeu o direito de primogenitura, a porção da terra dobrada foi para José. Mas a porção do sacerdócio foi para Levi. Por que foi para Levi? Quem sabe? Quando Moisés demorava a descer do monte, recebendo de Deus as 2 tábuas da lei, vocês se lembram? O povo já prevaricou. O povo adorou bezerro de ouro. Moisés desceu irado e disse: quem está do lado do Senhor, vem para cá. Aí a tribo de Levi se colocou do lado de Moisés e puxou da espada e matou seus irmãos. Por causa disso, Levi ganhou o sacerdócio. Você quer ser sacerdote? Então, exerça seu sacerdócio na igreja. Seja um que serve a Deus. Se você servir a Deus aqui e lutar pelo seu direito de primogenitura, quando chegar o reino milenar, Apocalipse 20, versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão quem? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Você quer perder esse sacerdócio dos 1000 anos? Eu não quero perder. Por isso, irmãos, não venda o seu direito de primogenitura com proposta nenhuma dessa vida. Seja absoluto, se coloque do lado de Deus. E tem outra porção da primogenitura, que é a realeza. Vocês estão me entendendo, né? O direito de primogenitura compreende em 3 coisas. A primeira é... Já esqueceram? A porção dobrada da terra, ou desfrute dobrado da terra. O segundo, o sacerdócio. E o terceiro, realeza. Aí vocês já entenderam, reinar com Cristo. Mas a realeza passou de Rúben para Judá. O sacerdócio foi para Levi e a porção dobrada passou de Rúben para José, né? Então vamos lá, Gênesis 49, 10. Versículo 10. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Em seguida, irmãos, ele fala do jumentinho. Irmão, quem sabe um dia a gente fala sobre isso. O irmão Doug gostava muito desses versículos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide,
e o filho da sua jumenta a videira mais excelente, e lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Irmãos, eu não tenho tempo, mas vou falar bem rapidamente. Esse leão, essa tribo de Judá que foi escolhida para ser a tribo da realeza, ele é leão de Judá. E o nosso Senhor Jesus, ele veio da tribo de leão de Judá, veio da tribo de leão de Judá. Então a realeza, essa realeza de Judá passou para o nosso Senhor. Então, só que aqui na profecia, né, de Jacó sobre Judá, diz que antes de ser leão, nós começamos com jumentinho. Você não é um jumentinho? Teimoso que só, obstinado. É mais fácil você domar um cavalo do que um jumento. Quando o jumento dá de ser teimoso, ele empacar, ninguém faz ele andar, ninguém demove ele da sua teimosia. Mas o Senhor tem jeito. Nós somos todos, irmãos, imprestáveis para a vontade do Senhor. Nós éramos teimosos demais, obstinados, um ego forte. Quem tem um ego forte? A vida da alma forte, não é isso? Opinião forte. Mas o Senhor tem jeito. O Senhor amarrou você a uma videira. Você está preso a essa videira. Você não tem mais liberdade em comer a sua dieta anterior. A sua dieta agora é vida, vida e mais vida. É palavra, palavra e palavra. Por isso, irmão, você hoje gosta de fazer imersão da palavra. Você está amarrado à vide. As pessoas de fora, sua família, seus amigos não entendem o que está fazendo aqui. Em pleno feriado, hoje é feriado, não é? Em pleno feriado você está aqui, fazendo imersão da palavra, ouvindo a palavra, fazendo circular a palavra de Deus. O que é isso? Irmãos, graças a Deus estamos amarrados à videira mais excelente. Aí, é tão abundante a vida que pode se lavar as vestes no vinho e a capa em sangue de uvas. Aí nós estamos sendo transformados. Somente, irmãos, a palavra circulando entre nós é que traz a realidade de Deus, traz Cristo em nós. E aí, a transformação de glória em glória. E dessa forma, irmãos, se você olhar para um jumentinho natural, os olhos de jumentinho não são nada bonitos. Mas depois de comer da uva, vida e mais vida, os seus olhos ficam cintilantes, brilhantes. Antes, todos nós tínhamos olhos de peixe morto, inexpressivos. É ou não é? Graças a Deus, hoje nós temos brilho nos olhos. Eu falei para os irmãos que cuidavam da geração santa, da conferência de geração santa. Eu não quero que os nossos adolescentes saiam daqui cheios de doutrina na cabeça, cheios de regras de conduta na cabeça. Eu quero ver um resultado. Qual é o resultado que eu quero ver? Brilho nos olhos. Também eu quero ver vocês saindo daqui com brilho nos olhos. Não cheio de conhecimento bíblico na cabeça. Brilho nos olhos. E os dentes brancos de leite. Você já viu algum jumentinho com dente fazer propaganda
do creme dental, dentes brancos de leite, mas só depois da transformação. Ó Senhor Jesus. Então, Esaú vendeu seu direito de primogenitura, Hebreus 12, vamos dar uma olhada, Hebreus 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, por uma simples refeição. Ele desprezou a porção dobrada da terra, desprezou o sacerdócio, o direito de se servir ao Senhor, e desprezou a realeza de reinar pelo Senhor. Não venda o seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus, não vendemos nosso direito por qualquer prazer mundano ou satisfação passageira. Vivemos para fazer a vontade de Deus, trabalhar para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas o Jacó suplantador, ele precisava de mais uma coisa. Ele já comprou o direito de primogenitura, mas ele precisava também da bênção de seu pai. E Isaac não entrou nessa negociata. Isaac não sabia que Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Então, quando for mais velho, no momento certo, Isaac iria dar sua bênção para o primogênito. E Jacó suplanta outra vez, dessa vez com auxílio da sua mãe. Gênesis 27, dê uma olhada. Gênesis 27. Esse coração de um lado é bom, valoriza o direito de primogenitura, né? Ama aquilo que Deus ama, mas irmãos, não precisamos usar nossos métodos para isso. Estou certo ou não? Aí, capítulo 27, eu vou ler alguns versículos, começando pelo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, Rebeca, a mulher de Isaac, esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze-me caça, faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Quer dizer, a sua pele era lisa, né? E de Esaú era cabeluda, né? Então, dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo, vai e traze-mo. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe,
e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Então tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó então foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que a me abençoe. Irmãos, ele usou de um meio ilícito, para fazer isso. Aí disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mal saí da tenda, já consegui achar, no meio dos cabritos, Então disse Isaque a Jacó: chega-te para aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Que negócio é esse? E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele conseguiu. E lhe disse: és meu filho, é isso, E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Porque ainda estava duvidando. Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, que era a roupa de Esaú, e o bendisse e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu. Está aí as gotas do orvalho. Quando fala do orvalho do céu, irmãos, é a bênção que só Deus pode dar. Orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os seus filhos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Irmãos, essa bênção ele não podia perder. Não podia perder. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Isaque, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque
a Esaú: eis que eu constituí em teu senhor, ele vai ser o seu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. O que eu vou fazer agora? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Me dá única, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Aleluia. Por causa da bênção de Jacó, hoje nós temos o orvalho que cai do alto, Viverás da tua espada e servirá teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Irmãos, o que eu quero alertar aqui vocês, irmãos? Não venda de jeito nenhum o seu direito de primogenitura. Não despreze a bênção do direito de primogenitura. Aí vem Gênesis 28. Jacó, então, conhecedor, ficou sabendo que seu irmão ficou extremamente amargurado, com muita raiva dele, prometeu depois da morte de seu pai matá-lo. Então, a Rebeca fez, Isaque, então, porque a Rebeca falou para Isaque: Isaque, mande seu filho Jacó para minha terra, para lá tomar por esposa, alguém da minha parentela, para que eles não tomem uma mulher da terra de Canaã, Aí então Isaque mandou Jacó ir para a terra, que era de Rebeca, e Isaque concordou, mandou, olha só aqui, versículo 6, versículo 5: assim despediu Isaque a Jacó, e se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoava a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora para Padã-Arã, sabedor também de que Isaque seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Aí, versículo 10, começa a jornada de Jacó. Aí veio o sonho. Versículo 10: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Imagine um pouco do contexto. Jacó era um homem pacato, não saía da tenda da sua mãe. E Esaú não, Esaú era homem de campo. Então, para Jacó deixar sua casa e viajar sozinho pelo deserto, enfrentando toda sorte de perigos, irmãos, não era fácil, não é verdade? Então ele partiu naquela hora, por medo de Esaú, seu irmão. Ele teve que partir, e chegou num certo lugar, já cansado de viagem. Ele pegou uma das pedras do lugar e usou como travesseiro e dormiu. E quando dormiu, ele sonhou. Versículo 12: e sonhou, exposta na terra uma escada,
cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. E a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Irmãos, eu vou falar aqui, a ti e a tua descendência. Gálatas 3:14. Vamos dar uma olhada, depois voltamos aqui. Gálatas 3:14. Aqui fala que a descendência aqui era uma palavra no singular, né? 3, vamos ler 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então aquela terra foi prometida para Abraão e para Jacó, e aos teu descendente, que é Cristo. Essa terra será dada a Cristo, e essa terra é Betel, é a casa de Deus, tá? E, irmãos, em ti serão benditas todas as famílias, né? Que bênção essa? Aí vamos aproveitar que nós estamos com Gálatas 3 aberto, é o versículo 14. Que bênção é essa? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, a bênção que chegou a todas as famílias da terra, que somos nós, é o Espírito prometido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi morto para realizar a redenção por nossa causa, e também Deus o ressuscitou. Ele se tornou o Espírito, e esse Espírito se tornou a bênção de Abraão, que foi derramado para nós, e nós recebemos. Voltamos lá para Gênesis 28. Ó Senhor Jesus, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, que é a bênção de Abraão, que é o Espírito prometido. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Por quê? Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa a casa de Deus. Que significa tudo isso, irmãos? Aquele lugar que Jacó tomou uma pedra por travesseiro e dormiu, irmãos, muitas vezes, né, enquanto o Senhor não nos amadurece, nós queremos que Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos abençoe, não é isso? Deus seja o nosso descanso, Deus seja tudo que eu preciso. Queira ou não queira, nós ainda, mesmo amando a Deus, nós de certa forma éramos um tanto egocêntricos. Ainda tudo é para nós. Uma pedra é para o nosso descanso, um travesseiro.
Mas quando nós começamos a ter a visão de Deus, a visão da casa de Deus, vemos que aquele lugar é um lugar especial. Aquele lugar é o lugar chamado Casa de Deus, é a porta dos céus, onde tem uma escada que liga a terra ao céu. Irmãos, aí Jacó diz que quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. O que ele fez imediatamente? Ele tomou aquela pedra que era seu descanso, seu travesseiro, que era para ele levantou como uma coluna para Deus. E a coluna, irmãos, é para a edificação. Quer dizer, o que era tudo para mim, agora, irmãos, nós damos tudo para o Senhor. Daqui para frente, irmãos, o seu projeto pessoal não terá mais valor. Agora, irmãos, nós vivemos para o projeto de Deus. Deus quer edificar a sua casa. Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, esse é o nosso projeto. Daqui para frente, irmãos, o nosso projeto pessoal é o projeto de Deus. Aí nós levantamos também essa coluna, essa pedra que nós tomamos para nosso descanso. Agora, irmãos, o nosso descanso é para consagrar ao Senhor. E entornou azeite em cima. Esse azeite representa o Espírito. Zacarias 4 mostra que a edificação de Deus não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, irmãos, nós precisamos do Espírito para edificar a casa do Senhor. Ó Senhor Jesus, então, vamos lá, vamos continuar. A escada é Cristo, que é a palavra de Deus que se tornou um homem, se fez carne, habitou entre nós como tabernáculo, cheio de graça e de verdade. Deus que deseja estabelecer a comunicação com o homem, porém, para o homem ter acesso a Deus, ainda faltava alguns processos. Então eu preciso falar aqui dos processos que Jesus tinha que passar, porque nós vimos até versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então aconteceu a primeira parte, a encarnação. Mas, irmãos, ainda faltava o viver humano, a sua morte e a sua ressurreição para completar o processo. A encarnação de Cristo trouxe Deus até o homem por meio da palavra que se fez carne. Graças a Deus, irmãos, Deus veio até o homem. Deus não se esqueceu do homem, pelo contrário, o homem está no coração de Deus, é o centro da vontade de Deus. Então, Deus fez o seu próprio Filho como a palavra que se fez carne, chegou até nós. Ele cumpriu a sua parte, Jesus cumpriu a sua parte através do seu ministério na terra, pregou o evangelho do reino, chamou os seus discípulos, sofreu oposição, sofreu perseguição, deixou ensinamentos preciosos para o seu povo na terra seguir. E ele foi obediente até a morte, e a morte de Cristo realizou a redenção para Deus perdoar os pecados do homem. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, é pela redenção de Cristo, pelo sangue de Cristo, é que nós temos o perdão dos pecados. Irmão, que coisa maravilhosa. Infelizmente, irmão, na grande parte dos 19 séculos, principalmente debaixo da cegueira, dos ensinamentos de Jezabel na igreja em Tiatira, irmãos, os homens lutavam para alcançar perdão dos pecados. Os homens viravam monge para reprimir o seu corpo, reprimir a sua carne, fazendo sofrer a sua carne,
para, de algum modo, alcançar o perdão dos pecados, como se o homem pudesse, através dos seus sofrimentos, autoflagelamento, né, privação de sono para o seu corpo, privação de comida para o seu corpo, fazendo o seu corpo sofrer, né, castigos, como se assim pudesse alcançar o perdão dos pecados. Não é assim. Cristo já realizou a redenção. Cristo, pelo seu sangue, irmãos, realizou a redenção, que é o perdão dos nossos pecados. Por isso, irmãos, para ter paz com Deus, irmãos, não é pelo nosso esforço, não é por nós fazermos o quê? O nosso corpo sofrer. Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, né? Hebreus 9,12, nós já havíamos lido, vamos ler outra vez, fala da eterna redenção. 9,12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, Cristo realizou a eterna redenção. Ele não precisa voltar outra vez para a cruz, não. E Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo Jesus precisava morrer. Se Ele não morresse, nós não teríamos o perdão dos pecados. Nós não seríamos redimidos de volta para Deus e nós estaríamos perdidos para sempre. Graças a Deus, Ele veio e morreu por nós. Na sua crucificação, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e João viu que do seu lado saiu sangue e água. João 19, 34. Confere com a sua Bíblia. 19, 34. Por isso, irmãos, você precisa acompanhar de perto o Senhor. Seguir de perto o Senhor. Seguir de perto a palavra profética. Seguir de perto tudo que o Senhor está fazendo. João seguiu de perto, estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Todos os demais discípulos provavelmente tinham fugido, ficaram com medo de serem apanhados naquela hora, mas João teve coragem, ele ficou junto à cruz. Então ele foi o único dentre os discípulos que viu quando o soldado, vou ler aqui no versículo 34 de João 19, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Irmãos, sangue todos conseguem ver porque é uma cor vermelha, dá para ver de longe, mas a água não. A água é um líquido transparente, só consegue ver quem está perto. A grande maioria dos cristãos viram sangue. A grande maioria dos cristãos celebram o sangue de Cristo, que trouxe o perdão dos pecados e realizou a redenção pelo homem caído. Não é? Mas quantos cristãos viram sangue? Perdão, quantos cristãos viram água? Só quem está perto. Você é aquele que segue de perto? Vamos seguir de perto? Não perca nenhuma live. Não perca nenhuma palavra. Vamos seguir de perto. Aprender com os adolescentes. Dormir com Deus. Acordar com Deus. Fazer transcrição. Você já fez transcrição alguma vez? Você é adulto? Já fez transcrição? Você sabe que eu, infelizmente, eu ainda não achei, porque eu empacotei minhas coisas, né, para fazer mudança e tal, e ainda não foi pegar.
Eu tenho vários cadernos antigos que eu ouvia mensagens, irmãos, eu escrevia, transcrevia, anotava. Irmãos, desde o meu tempo de estudante, eu tinha hábito de anotar. Mesmo que eu tivesse livros didáticos, e quando o professor falava e ensinava lá na lousa, irmãos, eu anotava, fazia questão de anotar, porque quando você anota, passa pelo seu cérebro o que você tem que escrever, e parece que você aprende duas vezes. Você ouve uma vez e passa pelo seu cérebro e você tem que escrever. Então, já anotando, eu já aprendo duas vezes. E depois, eu ouvia a mensagem de novo. No meu tempo, irmão, era fita cassete. Acho que muitos de vocês nem sabem o que era que é uma fita cassete. Virou uma peça de museu, né? E mais tarde vieram os CDs. E muitos hoje também não conhecem mais CDs, né? Então, irmãos, eu ouvia as mensagens, aí eu conferia com a minha anotação e complementava as anotações. E no meu caderno, eu pegava caderno grande. Em todo caderno tem uma risca que faz uma margem esquerda. Vocês se lembram? Vocês sabem, né? Todo caderno tem uma margem. E alguns cadernos têm a margem direita também. E quando não tem, eu fazia uma risca na margem direita. O que eu fazia? Eu anotava, ouvia uma vez, ouvia duas vezes, ouvia três vezes, e eu começava a colocar na margem direita o que mais ganhei daquela porção. Eu anotava aqui do lado, e depois de ouvir muitas vezes, eu comecei a ter alguma luz adicional, aí anotava na margem esquerda. Irmãos, assim eram todos os meus cadernos. Irmãos, eu fazia transcrição, ouvia de novo, né? E assim, irmãos, veio muita luz. Eu espero que não só adolescentes tenham esse hábito. Se você puder fazer, faça também. O irmão André Dong, ele tem muita dificuldade na mão para escrever. Mas você sabe que ele faz transcrição? Devagarinho, ele usa aquela sua mão com dificuldade, ele vai anotando. Irmãos, vale a pena. Vamos seguir de perto. E Deus ao terceiro dia ressuscitou a Jesus, está em Atos 2:24, e ele voltou ao homem como Espírito da verdade, João 14. Você vê como é precioso, né? O Evangelho de João tem tantas riquezas. 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Ora, ele está falando de uma coisa que os discípulos não sabem o que é. Ele falou assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador quando eu for. Esse outro Consolador é o Espírito da realidade. Esse Espírito da realidade, o mundo não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem. Aí eu disse: mas como nós conhecemos? Aí eles entenderam que esse Espírito da realidade é o próprio Senhor Jesus, né? Que mais ele diz? Que vós o conheceis porque Ele habita convosco. Está no tempo presente do indicativo, não é isso? Ele habita. Quem habitava lá com os discípulos? Era Jesus. Ele habita convosco e estará, no futuro, estará em vós. Então, Jesus hoje em carne habita com vocês, discípulos, mas quando Jesus morrer, ressuscitar, Ele vai estar em vocês por meio do Espírito da realidade. Irmãos, não é maravilhoso isso? Por isso, irmãos, a bênção de Abraão para abençoar todas as famílias da terra, esse Espírito.
nosso Senhor Jesus não só é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, Ele morreu pelos nossos pecados, tornou possível a nossa reaproximação com Deus. Ele então nos regenerou com o seu Espírito, e quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele mesmo entrou em nós em forma do Espírito da realidade. Essa é a maior bênção, é a bênção de Abraão, é o Espírito prometido a Abraão e a Jacó. Por isso, irmãos, em João 7:39 que ele diz, de 37 a 39, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ora, mas o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado quando falou aquilo. Mas graças a Deus, irmão, hoje Jesus já foi ressuscitado pelo Pai, já foi glorificado pelo Pai, Ele já voltou em forma do Espírito, e todo aquele que nele crê, irmãos, recebeu a Ele como Espírito, e do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 4,14, Deus disse para a mulher, Jesus disse para a mulher, quem beber da água do casamento, buscar satisfação no casamento, você já teve tantos casamentos e você não saciou a sua sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, é ou não é bênção? Essa é a bênção de Abraão, né? Que é o Espírito prometido. Irmãos, esse Espírito nos faz ter acesso ao Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Deus habita na luz inacessível, onde nenhum homem é capaz de ver. Mas, irmãos, através do Espírito nós temos acesso ao Pai. Efésios 2, talvez tenha passado desapercebido para você, mas está aqui no Efésios 2, ó. Efésios 2, versículo 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Irmãos, hoje nós temos acesso, por isso que é bênção de Abraão, o Espírito prometido. Hoje, por meio dele, nós temos acesso ao Pai, né? Ó Senhor Jesus. Então, há um lugar na terra, irmãos, que é a casa de Deus, a porta dos céus, e você está nesse lugar, que é a igreja. Aqui é Betel, e na casa de Deus, e a casa de Deus é a porta dos céus. Você já percebeu quando você vive a vida da igreja, né? Desfrutando da vida da igreja, de repente parece que você está no céu, porque a igreja e o céu estão ligados, Você sabe o que isso significa, né? Esse sonho de Jacó, essa escada que liga a terra ao céu. E é o versículo 52 de João 1 que Jesus fala, coisas maiores verá, não é isso? Natanael, você vai ver, né? O céu aberto e os filhos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, graças a Deus, nós aqui, eu não sei como explicar para vocês. Para mim aqui não é uma questão de subir e descer. Nós não precisamos ficar subindo e descendo, né? Eu brinquei com a Mi, né, Mi? Ainda bem que você não precisa subir a escada, né? Ele quer subir na águia. Quer subir sobre as asas da águia. Mas eu vou dizer para vocês, melhor ainda, viu, Ami? Melhor ainda. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, sendo um com cabeça, você já está no céu. Você já faz parte dos 4 seres viventes. Essa visão da escada, essa visão da porta dos céus, do céu aberto, e os anjos subindo e descendo, né, sobre o Filho do Homem, irmãos, aqui está indicando
que o céu e a terra se uniram por meio de Cristo. Hoje o céu e a terra estão unidos. Por isso, irmão, você não sabe os 4 seres viventes são uma coisa do céu ou coisa da terra. Você não sabe se esses 4 seres viventes são Cristo ou é a igreja. Irmãos, são os dois. Irmãos, essa figura, na verdade, diz a realidade dos 4 seres viventes. Por isso, irmãos, essa realidade da escada de Jacó e a realidade, irmãos, da porta dos céus, Betel, casa de Deus, está acontecendo nos nossos dias. Que alegria! Nós estamos, irmão, vendo o cenário no céu, e nós estamos trazendo o ritmo do céu para a terra. E os nossos adolescentes estão nos ajudando a fazer isso, a ver isso. Não está acelerada a coisa? Irmãos, o ritmo do céu está vindo para a terra. Por quê? Porque Cristo uniu o céu e a terra. Tanto é que Mateus 16, vocês sabem, Mateus 16, 18, como fala? Jesus Cristo diz o quê? Edificarei a minha igreja, tu és Pedro, edificarei a minha igreja sobre essa rocha, e as portas do Hades não prevaleceram contra ela. Logo em seguida que ele fala, eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Em outras palavras, irmãos, a igreja, na realidade dos 4 seres viventes, irmãos, o céu e a terra estão unidos. Nós fazemos o que o céu manda, e o céu faz o que a terra faz. Não sei se vocês estão me entendendo. Por isso, irmãos, esse é o mover dos 4 seres viventes. Estamos aqui, irmãos, cumprindo esse último versículo de João, capítulo 1. Por isso que João, então, exclamou: quão temível é esse lugar, é a porta dos céus, né? A casa de Deus é a porta dos céus. Irmão, Deus deseja ter um lugar de habitação na terra, e Jacó deu o lugar de Betel, a cidade que outrora se chamava Luz, e fez um voto em fazer do Senhor seu Deus, e a pedra que erigiu será a casa de Deus, e falou do dízimo. Ainda que a sua consagração foi condicional, mas o Senhor veio ao coração. Por quê? O que ele falou? Vamos ler rapidamente Gênesis 28. Ainda que ele falou assim, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, porque Deus prometeu guardá-lo, mas ele colocou no condicional, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, aqui surgiu a segunda vez que menciona o dízimo. A primeira vez foi Abraão, que deu para Melquisedeque. A segunda vez, irmãos, Jacó mencionou o dízimo. Por isso, irmãos, uma reação, né, de Jacó. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: ainda que no começo você põe no condicional, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, o Senhor será meu Deus, e eu vou edificar a casa do Senhor. Mas, irmãos, eu não tenho tempo. Do capítulo 28 para frente, começa a mostrar aquele suplantador que enganou seu irmão 2 vezes, enganou seu pai roubando a bênção do seu irmão. Irmãos, ele sofreu para chuchu. A partir do 29 para frente, leiam vocês. O seu sogro é mais suplantador do que ele. Depois que encontrou, né,
a Raquel, foi recebido na casa de Labão e ficou um mês lá, se alegrando com a família. Que bom você, Labão falou, você é filho da minha irmã, né? Recebeu muito bem, cuidou muito bem, ficou lá um mês. Mas Labão é Labão, você está comendo de graça. Não vai comer de graça não. Aí, só que ele falou o quê? Falou assim, versículo 15 de capítulo 29, desculpa, eu já estou no final do tempo, mas assim, eu vou ler para vocês aqui, 29, 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o seu salário. Quer dizer, aqui está dizendo que você está comendo de graça, você precisa trabalhar, né? Na verdade, o seu trabalho será o seu salário, a comida aqui vai ser o seu salário, né? Irmãos, aí Jacó amava muito a Raquel e disse: se você me der por esposa a sua filha Raquel, eu trabalho para você de graça por 7 anos. Aí Labão é Labão, concordou, né? Só que no dia do casamento deu a outra filha, deu a Lia. Aí Jacó reclamou: eu trabalhei 7 anos pela Raquel, não pela Lia. Aí ele falou: não é costume entre nós primeiro casar a filha mais nova, não. Tem primeiro casar a filha, então vou servir por mais 7 anos. Ele serviu mais 7 anos. Irmãos, você pensa que você é esperto, Deus vai colocar alguém mais esperto que você, mais suplantador do que você. Aí depois desses 14 anos, ele serviu mais e baixou o salário de Jacó por várias vezes. Depois de uma história de que Jacó fez um pacto com ele, né? um contrato com ele, tudo do seu rebanho nascer salpicado, manchado, negro, né? É meu, e tudo que é branco é seu, né? Aí Labão falou: tá bom, vai ser assim. Aí Labão, antes de entregar o rebanho para ele, tirou todos os salpicados, guardou todos, só ficou branco. E Jacó foi apacentar os brancos, mas Deus fazia nascer salpicados, Deus fazia nascer, né, os manchados, e Jacó ficou rico. Irmãos, Deus sabe fazer as coisas, não precisa usar a sua habilidade. Se você é escolhido por Deus, Deus será com você. Irmão, tem muita história e é bom vocês até verem. Não sei se tiver tempo, um dia eu volto a falar. Então Jacó, irmão, depois de tudo isso, sendo de certa forma suplantado por Labão, ele falou: se eu ficar aqui, ele vai me arrancar até o couro aqui, né? Eu vou embora, E Labão não queria deixá-lo embora não, né? Tentou segurá-lo, mas irmão, no fim ele foi embora. E preocupado que ia voltar para sua casa e o Esaú vai matá-lo, né? Toda aquela história, vocês conhecem aquela história, né? Aí então, antes dele se encontrar com Esaú, Jacó lutou com Deus no val de Jaboque, como é que fala? Num ribeirinho, né? Uma correnteza ali. E naquele val ele lutou com Deus. Irmão, Jacó é tão forte no seu homem natural, que Deus não conseguiu vencê-lo. Você sabia disso? Você não é esse Jacó? Você também não é forte no homem natural? Deus já há tantos anos está tentando vencer você não se deixa vencer? Está na hora de deixar o Senhor vencer. Mas sabe como o Senhor venceu Jacó? Sabe como o Senhor venceu Jacó? Deus teve que tocar na sua coxa. Quando tocou na sua coxa, ele deslocou a sua coxa.
E Deus venceu. E Jacó ficou com um sinal de que foi derrotado por Deus. A partir daquele dia, Jacó mancava. Irmãos, antes você era o suplantador, você saía bem em tudo, você era o esperto, você, em tudo você levava vantagem, mas o Senhor vai te transformar. O Senhor vai te colocar Labão na sua vida. Vai colocar o quê? 2 mulheres, mais as concubinas, as servas, e a briga entre as mulheres de ter filho. Não é isso? Irmãos, tudo isso é desgaste para Jacó, não é isso? Aí vem Labão fazendo tudo o que fez. Aí um encontro com Esaú. Aí ele foi muito esperto também no encontro com Esaú, dividiu em 2 partes. Colocou o que ele menos apreciava na frente, os que ele mais dava valor ficava atrás. Se Esaú resolvesse matar, começava a matar lá, e aqui atrás fugia. Quer dizer, ainda era espertinho, mas Deus já era com ele, não precisava fazer isso. Esaú o recebeu bem. Irmãos, moral da história: não venda seu direito de primogenitura. Lute pelo reino, lute pelo seu direito, lute pela bênção. Vamos reinar com Cristo. Vamos ser sacerdotes, servir a Cristo por 1000 anos. Vamos ganhar a porção dobrada da terra. Enquanto a grande maioria dos cristãos, irmãos, não vão ter essa porção dobrada da terra, mas para os primogênitos, os que não venderem seu direito de primogenitura, irmãos, nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá? Vamos pagar o preço? Jesus é o Senhor.